Olá, nossa convidada acabou de entrar. Bem, boa noite mais uma vez. Eu sou Febrânia Fernandes, eu sou colaboradora e bolsista do projeto Descomplica TCC. E nesse mês de junho eu estive com Joana Ferreira, também colaboradora nesse momento de mediação aqui com vocês. Aproveito para pontuar que a professora Alzira Carla, a coordenadora do projeto, ela nos assiste e organiza todas as ações do Descomplica TCC em sua casa. E eu serei a mediadora na live de hoje, cuja temática é fontes de informação para a fundamentação teórica. Nossa convidada já está, eu vou convidá-la para participar. Ok, aguardando. Olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? A nossa convidada de hoje, ela é bibliotecária do Centro Universitário Uniesp e é colaboradora do Descomplica TCC desde 2018. É mestra em gestão nas organizações aprendentes pelo MP Goa UFPB. Elaine Moreira, seja muito E bem-vinda. É um prazer tê-la obrigada, boa noite. aqui. Obrigada, boa noite a todos. É uma honra estar aqui com vocês hoje, participando dessa live. E espero que seja bem produtiva. Será, com certeza. É um momento muito importante, uma live com um tema muito importante, muito interessante. E, né, antes de iniciar, eu convido a todos que deixem nos comentários as suas dúvidas, certo? Que nós vamos responder, tentar responder durante a live, né? E que, né, hoje nós vamos abordar fontes de informação, né? Sobre fontes confiáveis, como você usá-las, como você conseguir identificá-las, não é isso? Pesquisar. Sim. Será muito rico, com muita informação. E é isso, vamos dar início? Já. Vamos dar Boa início. noite. A professora Alzira acaba de nos saudar com boa noite. A professora Lucineide também. Elaine é um exemplo de profissional maravilhosa. Obrigada. Olha aí, Elaine. Agradeço. Muito obrigada, Lu, pelo carinho. Bem, né? Então, vamos começar, não é isso? Então, já que falamos de fontes de informação, nada mais justo do que começar dizendo o que são, né, as fontes de informação. Bem, fontes de informações é tudo aquilo, né, que vai servir de embasamento para o desenvolvimento do seu trabalho, né? Então, você vai buscar essas fontes nos recursos que estão disponíveis nos suportes informacionais, né? E aí você vai ter um embasamento para você desenvolver a sua fundamentação teórica, né? E as fontes, como é que eu posso dizer? É um caminho, né, por onde você vai ampliar o seu conhecimento, né? Você vai pesquisar em vários autores essas fontes e aí você vai ampliando. Às vezes de repente você já tem um tema, né, específico para que você possa desenvolver sua fundamentação teórica, mas você precisa conhecer o pensamento dos autores, né, para que você possa estar citando esses autores, desenvolvendo seu tema a partir do pensamento deles, né? E tudo que você consultar nessas fontes não quer dizer que você vá referenciar, né? Daí a importância de você, porque às vezes a gente busca um assunto, né, um artigo, um livro, e pelo título a gente já se encanta, né, por esse assunto, e quando a gente começa a ler, a gente vê que é um tema importante, mas não é relevante para o nosso trabalho. Então, daí a importância de ler o resumo, né, a sinopse, no caso de livros, para que você possa saber o que está sendo abordado naquela fonte e você desenvolver e você ver se vale a pena você continuar lendo aquele conteúdo ou se você já pode ir buscando outros conteúdos. Isso, justamente, né? Não é porque você achou um autor, né, que você vai talvez parar de consultar, né? Não, você continua Tá. consultando, né? Continue buscando a fontes, não é isso? Isso, exato. Uhum. Nós temos aqui já uma pergunta
É o seguinte, na fundamentação teórica, a menção dos autores deve ser em ordem cronológica de publicação ou é a partir das ideias do autor do trabalho? Fiz essa pergunta na live anterior. Ela vem na ordem do que você está consultando, né? Que você está citando. Você vai estar escrevendo seu trabalho e aí você vai citar aquele autor, né? Isso não quer dizer que ele vai estar na mesma ordem no seu referencial teórico. Seu referencial teórico vai estar ordenado por ordem alfabética, certo? Então, como é que eu vou encontrar aquele autor que eu citei no meu referencial teórico, lá na minha referência? Pelo o sobrenome do autor e o ano. Seria essa a pergunta? Ela perguntou assim, se coloca na ordem cronológica, né, deixa eu ver aqui. Não necessariamente. Isso, ou na ordem que está desenvolvendo o trabalho, na ordem que a pessoa está escrevendo, né? Isso, exato. Isso, né? Então, entendendo, né, o que é a fonte de informação, vamos para a seguinte pergunta, né, que é para que servem as fontes, não é isso? Isso. Bom, essas fontes, elas servem para a gente evitar os excessos de citações de um mesmo autor, né, como eu tinha falado anteriormente. A gente precisa buscar várias fontes para que a gente veja o pensamento dos autores, identifique o pensamento dos autores. A partir desse pensamento, a gente tem um embasamento para desenvolver o nosso, né, trabalho, nosso referencial teórico e a nossa fundamentação, né, teórica, e que a gente traga vários autores para o nosso trabalho, né, para que a gente possa citar diversos autores. Não, que às vezes você pega um trabalho e aí existe várias repetições do pensamento do mesmo autor. Não, o interessante é que a gente traga vários autores para o nosso trabalho para que a gente possa desenvolver um pensamento a partir do pensamento deles, né, com um conhecimento mais amplo, mais abrangente, mais enriquecedor, né? Também para aferir, né, a qualidade do seu trabalho, né, a confiabilidade, você vai trazer autores que são renomados, né, no meio acadêmico, científico, e aí vai dar confiabilidade e completude às informações que você está escrevendo, né? Você está desenvolvendo. Isso, né? A gente sempre tem, né, aquele autor favorito, ou autores, né, um ou dois, e a gente quer, né, colocar bastante no nosso trabalho. Ótimo! Vamos sim, mas não somente ele, né? Vamos né, trazer outros nomes, né, deixar o... Nós temos uma outra pergunta de Naliana Mendes, como sei se meu referencial é consistente? Se o referencial é consistente, no caso seria a confiabilidade, né, do que você tem que ter com os autores, que a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, com as fontes, né, você vai buscar a autoria dessas fontes, a credibilidade, né, do cunho científico do que você está pesquisando, né, de onde você pesquisou, como você selecionou. Isso daí é que vai dar, né, confiabilidade na sua fundamentação teórica. Isso, justamente. Deixa eu ver se temos mais. Temos aqui um comentário de Santiago que diz o seguinte: na área de saúde, é comum aparecer em ordem cronológica mesmo o trabalho não sendo revisão de literatura. Ela está pontuando os trabalhos na área de saúde. Na área de saúde. Tem algumas áreas que têm suas particularidades, né? Também alguns cursos de instituições, né, que têm as suas regras de trabalho de conclusão de curso. E a área de saúde realmente tem muitas particularidades, como a área de direito. Então, cabe a cada instituição também esses detalhes. Joana, né, ela nos pontuou aqui nos comentários dizendo que, às vezes, quando quero fazer uma revisão sobre o desenvolvimento histórico de um conceito, opto por trazer os autores em ordem cronológica, né? Dessa forma, é mais fácil visualizar o avanço nos estudos. Também tem essa questão, Você está fazendo um estudo, né,
do passado até os tempos atuais, é importante também que você veja essa questão cronológica para você ver o avanço, a evolução, né? Para você estar Isso. acompanhando essa temporalidade. Então, depende de cada, também do trabalho, né? Da É, questão do trabalho. ainda sobre o tema, né, acredito eu, o professor Alzira pontua o seguinte: Sandra, né, alguns orientadores pedem esse perfil de escrita devido à parte histórica e conceitual do tema e das pesquisas publicadas, mas isso não é a regra. É, né, justamente Uhum. como colocou, vai de acordo com o desenvolvimento, né, do autor. Isso, exato. Temos uma pergunta também de Cláudio Celestino. Ele diz: qual a importância da fundamentação teórica em um TCC, seja um artigo ou monografia? Bem, o pensamento não é único, né? A gente não pode escrever um trabalho científico sem embasamento, sem fundamentação em nenhum estudo. Então, a importância é que a gente faça uma pesquisa em cima de estudos de outros pesquisadores, de outros autores, para que a gente possa dar andamento nesses estudos, né? E nesses pensamentos. Então, assim, não existe um trabalho que você vai escrever sem ter uma fundamentação, né? Sem você ter uma fundamentação em um determinado, numa pesquisa, né, que já foi desenvolvida. Uhum. Então, é Bem, de extrema importância. é de extrema importância. Tem que ter, né? A fundamentação Uhum. teórica, você não vai ter Não, uma monografia, um artigo, se você não tiver a fundamentação. exatamente. É, então, vamos agora falar um pouco sobre quais os tipos de fontes de informação. Você poderia citar alguns exemplos de fontes mais pesquisadas, né, para a construção de trabalhos acadêmicos? Nós temos as fontes formais, né, que são as fontes científicas, né, e as fontes informais, né, que são também nas fontes nós temos as primárias, as secundárias e as terciárias. E aí, o que é que nós temos de fontes formais? Nós temos as bases de dados, onde elas trazem vários conteúdos de todas as áreas de conhecimento. Temos os livros, né, tanto o físico como o digital, né, o e-book. Temos os repositórios institucionais, né, que são as teses, dissertações, né, e monografias. Capítulos de livros também são, né, as fontes formais. Periódicos, que são as revistas nacionais e estrangeiras. Temos anais de eventos, né, que trazem a compilação de conteúdos que são gerados e apresentados, né, nos eventos. As legislações, né, que é da área de direito. Então, todas essas que eu estou citando são fontes formais, né? As resenhas, né, que ela serve para que você possa compreender melhor. Você encontra muitas resenhas de livros, de trabalhos, que ela tem uma compilação, né, do trabalho, uma síntese do que aquele trabalho, aquele livro está abordando. E aí você pode otimizar o seu tempo, né? Você lendo essas resenhas, você vai otimizar o seu tempo para você poder desenvolver a sua fundamentação. Temos as pesquisas públicas do IBGE, né, que ela faz a coleta de dados de estudos, vários estudos. Os jornais, as bibliotecas institucionais, né, que elas têm o acervo impresso, o acervo digital, tanto de livros como periódicos e outros suportes. Temos os portais abertos, né? Principalmente hoje nesse tempo de isolamento, de pandemia, várias instituições, várias bases de dados estão abrindo os acessos, né, que eram restritos, para que os pesquisadores possam desenvolver melhor suas pesquisas nesse tempo. Temos catálogos online, onde a gente pode ter todas as informações de periódicos, de livros, de fontes, de outras fontes. Temos os softwares, né? Aí a gente pode se perguntar, mas software é uma fonte formal? Sim, existem alguns softwares, né? Como eu exemplifico muito o Sniff, né? Que é o rato virtual, que ele é um software de experimento, né? De aprendizagem na área de psicologia.
Então, nesse software, o aluno, o pesquisador, ele pode fazer um experimento a partir do conteúdo que tem nesse software para fazer essa análise, né, comportamental, de aprendizagem do rato virtual. E aí nós temos as fontes informais, né, que são os podcasts e as mídias sociais. Hoje, né, está sendo muito publicado podcasts e algumas publicações importantes a gente encontra também no Facebook, no Instagram, que a gente pode sim, né, citar no nosso trabalho, se for importante para aquele tema que a gente está desenvolvendo. Né? Inclusive, a nova norma de referência hoje, ela já tem, né, a referência desse tipo de material, né, que a gente já viu nas lives anteriores. Então, são também, né, fontes, mas que são fontes informais. É isso. A gente tem, né, muitos conteúdos bons, né, muitas informações, muitos, assim, até pesquisadores, né, estão usando o podcast, né, para disseminar, né, muita informação boa. A gente tem material, né, de qualidade sendo produzido nas mídias, principalmente nesse período em que a gente tem essa maior usabilidade delas. Então, não deixem, né, de utilizar, e principalmente se é uma informação tão relevante, né, para o trabalho. Então, vocês podem utilizar. Nós temos uma outra pergunta de Cândido Andrade, que é o seguinte: existe algum limite de autores que pode ser citados? Não existe nenhum limite. Assim, é importante que a gente não cite apenas um autor, né? É importante que a gente cite vários, mas, assim, não existe um limite, mas que você também desenvolva. Tem trabalhos que a gente, de repente, pega para fazer uma correção, por exemplo, ou uma orientação, que tem várias citações de autores de repetitivas, né? Não um autor, mas vários autores repetitivas nos parágrafos, né? Cada parágrafo um autor. É interessante, né? É interessante que você cite, que você desenvolva o seu pensamento a partir do pensamento daqueles autores. Mas não existe um limite de autores. Né? Um limite. O importante é você não usar só um, né? Não fundamente todo o seu trabalho com... Nós temos uma outra pergunta, que é de Naliana Mendes. Qual a diferença de uma fundamentação consistente e a chamada custo de retalhos? É justamente isso que eu estou falando. A gente vai buscando, né? Você vai pesquisando vários autores e vai colocando. Cada parágrafo cita um pensamento de um autor e vai citando outro e outro e outro. Essa é a coxa de retalho, né? A gente não desenvolve o nosso pensamento em cima daquele pensamento que a gente que está sendo citado. Então, é preciso que a gente cite o autor, que a gente desenvolva o nosso pensamento, e aí a gente vai, a partir desse pensamento, a gente vai buscando, né, outras fontes para a gente estar complementando. Né? E não pegando aqui, um pouquinho lá. Não é sair colocando uma citação praticamente colada com a outra, né? A coisa de retalhos é justamente isso, né? Sai colocando e desenvolver, né? Colocar o seu pensamento, a sua reflexão sobre o que você leu, né? Daí a importância de ler bastante, né? De consultar bastante fontes, né? Porque aí você consegue desenvolver, né, um pensamento, você consegue ter uma opinião sobre, né, o assunto e fazer justamente essa ligação das citações, né? Exato. Temos também uma outra pergunta de Cândido Andrade, que ele diz o seguinte: é verdade que é melhor fazer uma citação de artigo do que de livros? Não, eu acho que isso depende do que você está. A gente busca muitos artigos, por quê? Porque os artigos eles trazem muito conteúdos atualizados, né? Que está sendo desenvolvido, que está sendo falado, que está sendo estudado atualmente. Então, por isso o porquê da gente usar mais artigos.
Mas não quer dizer que a gente não seja tão mais importante do que o livro, né? O livro, ele traz também conteúdos clássicos, contemporâneos, então independe, essa questão depende do que você está pesquisando. Pois é, a professora Alzira, ela comenta o seguinte: é excelente conhecer esse arsenal de fontes de informação, pois muitos trabalhos citam apenas livros e artigos, né? É justamente isso, às vezes as pessoas preferem, né, o livro do que artigo. Eu acho que a questão do artigo ser mais atual, né, ser mais rápido, né, mais dinâmico nessa questão de publicação, aí hoje a gente sente, né, essa necessidade de citar, de deixar o mais atual possível, né? Exato. Mas, né, não existe essa questão de prioridade, né, de um Exato. Utilize ambos, não é isso? O artigo e livro. Até porque hoje também está sendo publicado muitos livros, né? Coletâneas com pensamentos de vários autores, uma organização com vários autores, e que é livro, né? Então, traz também uma atualidade, um pensamento conjunto, coletivo, né? Está sendo bastante publicado nas universidades, esse material, que é bem rico em conteúdo, em informação. Isso mesmo. Então, vamos dar continuidade, né? Vimos o que é fontes, né? Para que serve, quais, né? Um elencou muitas, então você agora não tem desculpa, você tem muito, né, onde consultar. E a gente entra na questão de como escolher, né, as fontes de informação, né? Aquelas mais adequadas para o perfil, né, do nosso trabalho. Isso. Então, a gente primeiro vai verificar a importância, né, desse trabalho, a fundamentação, qual a importância que ele tem para a minha fundamentação teórica, né? O que é que ele pode trazer para o meu referencial. Então, a gente vai analisar essa questão da importância, a gente vai buscar as fontes especializadas, né? A gente vai verificar a língua daquela fonte. Então, artigos, por exemplo, a gente encontra muitos artigos em outras línguas. Então, é preciso a gente ter uma noção, né, do inglês, mas também, se não tiver, não tem problema, existem os tradutores, como a Cambridge, né, que traduz esses conteúdos. Né, a forma de pesquisar, né, como é que eu vou pesquisar, aonde eu vou pesquisar, né, e inclusive as bibliotecas, elas oferecem muitos treinamentos, né, com relação a essa pesquisa em fontes de informação, então você pode buscar também as bibliotecas para fazer esses treinamentos. Agora, nesse tempo também, está tendo muitos treinamentos online, então é bem acessível. As ferramentas de busca, né, que facilita bastante a gente na pesquisa, as ferramentas dos operadores booleanos, as estratégias de pesquisa, o tempo, eu quero fazer uma pesquisa sobre o novo coronavírus, então eu posso estipular o tempo, 2019 a 2020, ou então eu quero pesquisar dos vírus anteriores até o atual, então aí eu vou colocando o ano daquela pesquisa, né? E depois, por meio dessa seleção que eu vou fazendo, né? Correspondente ao conteúdo, eu vou desenvolvendo o meu trabalho, né? Com essas ferramentas e o que vai me dar confiabilidade, né? No que eu estou escrevendo, desenvolvendo. Né, respondendo aqui a Ju Paz, assim, a live vai ficar gravada, certo? Vai ficar disponível no IGVT, no canal do Descomplica, e também no YouTube, no canal do Descomplica TCC no YouTube. Todas as lives estão lá, já pontuando aqui para vocês. A professora Alzira, ela diz o seguinte: isso mesmo, Elaine. O artigo é publicado mais rápido que os livros, por isso é mais utilizado. Já os livros trazem um assunto de forma mais aprofundada. Os e-books estão diminuindo essa temporalidade. Isso, né? Tá tendo mais agilidade, né? Mais rapidez. Exato. Isso mesmo. Então, entendido, né? Essa parte sobre como selecionar, né? Como escolher as fontes de informação. Tem uma questão agora que eu particularmente acho muito importante, que é como encontrar, né, as informações nessas fontes. Não é isso? E também como selecioná-las. Isso.
Muitas vezes a gente vai em busca, né, dessas informações e aí a gente vai de forma aleatória. Então é importante a gente definir as estratégias de busca, né, como eu falei, existem os operadores booleanos, que é o AND, o OR e o NOT, né, que você pode refinar a sua pesquisa, né, que ele vai lhe ajudar, né, nesse critério de pesquisa. Temos os descritores, né? Você saber quais descritores você vai colocar lá na sua pesquisa, né? Para que tenha relação com os termos. Muitas vezes a gente pesquisa também, a gente coloca em português aquele termo e a gente não consegue recuperar muitas informações, né? A gente recupera uma quantidade mínima. Então, é importante ter essa visão também, colocar no inglês, dependendo da base de dados também, né? Tem base de dados que faz muito conteúdo em outras línguas. Então, se você colocar no inglês, que é a língua mais geral, você vai conseguir recuperar mais informação, né? A seleção e análise prévia do documento, né? Como eu falei, é importante ler o resumo daquele documento, o título, para você ter uma noção do que é aquele conteúdo, se vai ser relevante para o seu trabalho, né? Para que você não possa perder tempo fazendo uma pré-análise. As palavras-chave também dá um norte, né? Que você possa verificar. Se a língua, como eu falei, for uma barreira, tem os tradutores que você pode te ajudar. Verificar a autoria, né? A atualização do documento, se aquele documento tem cunho científico, né? Se aquele autor, ele é muito citado em outros trabalhos, né? Como o trabalho dele também tem cunho científico. Muitas vezes você pode pesquisar no currículo Lattes daquele autor para você conhecer as publicações, né? Que ele já fez, já publicou os trabalhos. Se o acesso é aberto ou fechado, né? Tem muitas fontes, eu não consigo. Por quê? Porque a sua instituição precisa ter um vínculo com aquela base de dados, uma assinatura, um cadastro. Então, busque a sua instituição. Muitas têm acesso aberto, que a gente vai ver também um pouquinho lá na frente. Verificar, no caso dos periódicos, o qualis, se for necessário, né? Que é a classificação daquele periódico, né? Se os autores são doutores, né, daqueles periódicos, qual a qualificação que você pode verificar na plataforma Sucupira. E a organização das fontes em seu arquivo, né? Após você fazer toda essa busca através das ferramentas, das estratégias de pesquisa, dos operadores, utilizando esses operadores booleanos, as ferramentas, você vai organizar. Então, muitas bases de dados, elas já vêm com uma pastinha, uma conta que você pode criar, e tudo que você for pesquisando, selecionando, você vai salvando nessa pasta ou nessa conta que você criou na própria base, para que você possa ter aquele conteúdo organizado para você desenvolver o seu trabalho, não ficar perdido, né? Ou perdida. E aí, também você tem a opção de salvar nas nuvens. Tem outras bases de dados que você pode salvar diretamente na base de dados aquele conteúdo nas nuvens, né? Então, é o que ajuda também para que você possa organizar. E acho que é isso, né? Uma dica também é você usar os gerenciadores de referência, né? Nós temos o Mendeley e o Zotero, né? Que eles dá a opção de possibilita você salvar os seus documentos no desktop e organizar as suas fontes. Outra dica que a gente dá também é que quando você for salvar esses documentos, você sempre salve com o autor, né, o sobrenome do autor e as primeiras palavras do título, porque aí vai facilitar também quando você for buscar aquele documento para você desenvolver a sua pesquisa. Nossa, isso facilita muito a recuperação, né? Principalmente se você tem muitos, você vai lá, vê o nome do autor, diz, é esse o que eu quero, né? Bem mais rápido do que você ter que ficar abrindo, né? Arquivo por arquivo.
E É sim, preciso ter um pouquinho de paciência quando estiver pesquisando, verificar as ferramentas, que às vezes a gente vai passando e nem percebe que tem aquelas ferramentas de busca que vai viabilizar o tempo, né? Vai filtrar melhor. Muitas vezes a gente coloca um termo lá e ele traz milhões de artigos, e não vai dar tempo a gente ler milhões de artigos. Então, quanto maior o filtro, né, melhor vai ser a sua recuperação daquela pesquisa. isso. Nós temos uma pergunta de Elaine Paiva. Olá, Eliane Paiva. Boa noite, professora. Oi, Minha professora. professor. É. Boa noite. Elaine, poderia comentar sobre a importância dos artigos de revisão para a construção da fundamentação teórica? Os artigos de revisão, eles também dão credibilidade, né, à pesquisa. Porque os artigos de revisão, eles trazem os critérios metodológicos, né, foram revisados por pares, que são instituições de pesquisadores, de cientistas, que dão uma credibilidade àquele material, né, a avaliação, da atualização daqueles trabalhos. Seria... Uhum. Depois, sobre essa questão da barreira, né, linguística que você citou um pouco antes, eu tive, né, uma experiência, foi justamente numa disciplina com Eliane Fontes especializadas, onde estávamos estudando as bases de dados, né, e eu tinha que fazer com as palavras em inglês, né, com as palavras-chave em inglês. Então, foi realmente, eu acho que foi uma das coisas mais difíceis, mas a gente não pode parar aí, né? Não vou deixar de pesquisar na base, que é referência para aquilo aquele meu assunto, por conta de uma barreira dessa. Não, procura o professor, professora, pode me ajudar né, com o auxílio Exato, da escolha, né? Não Uhum, podemos parar exato. por conta disso. Nós temos É uma outra verdade. pergunta de Cândido Andrade, que ele diz o seguinte: existe algum limite de páginas de fundamentação teórica? Depende do limite de páginas que o seu trabalho, né, terá. Então, assim, você vai desenvolver a sua fundamentação teórica, depois vai vir a metodologia, né, as análises do seu conteúdo. Então, vai depender do limite de páginas que aquela instituição, que aquele trabalho, que aquela revista, né, que está estipulando no total, né? Então, acho que não, é uma visão que você vai ter do que você vai escrever e depois desenvolver o seu estudo, né? Sua metodologia, seus resultados. Isso mesmo. Tem um comentário da professora Alzira Carla, né, que excelentes dicas, Elaine. Fala um pouco mais sobre as estratégias de buscas que podem ser usadas nas bases de dados. Né? Isso. Eu posso falar nessa próxima, porque a gente vai mostrar algumas, aí eu já vou falando nessas estratégias e mostrando. Isso, né? Justamente, né? E agora é pedir, né, para você recomendar as melhores fontes, né, de informação para pesquisa e uso na nossa na fundamentação teórica dos trabalhos. Então, vai ser pertinentíssimo essa pergunta da professora Alzira. Pronto, nós temos os livros, né? Então, temos fontes de acesso institucional, onde o pesquisador ele só vai ter acesso daquela instituição, né? Porque tem vínculo, tem cadastro, e tem os de acesso livre. Eu vou mostrar alguns, né, posteriormente a vocês, e as estratégias de busca, tanto do institucional como do acesso livre. Tem muitas faculdades, universidades e bibliotecas, né, universitárias que têm o mesmo, por exemplo, a minha biblioteca é uma fonte de livros que várias bibliotecas, acho que a grande maioria tem a assinatura, né, dessas fontes. Nós temos as bases de dados também de acesso institucional e acesso livre, né. Temos, deixa eu ver, temos os repositórios institucionais, né, que são as bibliografias, as teses, as dissertações e as monografias.
temos plataformas, né, também de institucional e acesso livre. E aí eu vou mostrar algumas para vocês e vou falar de outras que a gente vai deixar um link, né, Isso. posteriormente para que vocês possam ter acesso. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, Eu vou né? desativar os comentários, certo? Para que possa ver sem problema. Pronto, deixa eu compartilhar. Pronto, tá dando para ver direitinho? Tá, acho só mais um pouco. Pronto, tá ótimo. Pronto. Essa é a minha biblioteca, né? A biblioteca de livros, ela traz 10 mil, aproximadamente 10 mil, acho que já está mais de 10 mil títulos de livros em todas as áreas do conhecimento. É uma biblioteca excelente, né? Onde o usuário ele pode ter os conteúdos que ele precisa, pode navegar nos livros. Aqui a gente tem as ferramentas, né, que pode interagir, o usuário pode interagir no estudo, tanto individualmente, como o professor com os alunos, como o grupo de alunos. Nós temos aqui também ferramentas de sumário, de busca, de criar notas, bloco de notas, né? Que a gente às vezes tem vontade de riscar o livro, mas não pode. Então aqui você pode fazer anotações, você pode fazer marcações. Então aqui é a tela, quando você entra no livro que você pesquisou, que você buscou, né? Então você tem acesso ao livro na íntegra. E aqui são as ferramentas de impressão, de escutar em áudio. Então, tem várias ferramentas que a gente sempre diz. É importante que vocês mexam, que vocês busquem, explorem bastante as bases, porque são ferramentas riquíssimas para que vocês possam estudar, pesquisar. Tem ferramentas de citação, né? Você já tem a referência daquele trabalho pronta. Nós temos a biblioteca, vou mostrar a biblioteca do Uniesp, né, que eu trabalho nesta biblioteca. Então, aqui é o site, tem o endereço do site, eu coloquei a tela da parte de fontes de informação. Então, nós temos as bases de dados, né, que é de acesso institucional. Então, o aluno ele entra com a matrícula e a senha dele. Então, nós temos a minha biblioteca, que é a biblioteca de livros, digital. Nós temos a EBSCO, que é a base de dados de periódicos eletrônicos. Temos a GEDWeb, que é a de normas técnicas, e temos a Cengage, né, que liberou o acesso para as instituições nesse tempo de pandemia. E nós temos esse ambiente virtual. Como é que a gente trabalha? A gente busca também, a gente também faz pesquisas nas bases de dados, na internet de conteúdos de acesso livre e traz para a nossa biblioteca virtual, né? Aqui nós temos a biblioteca virtual do Uniesp, que são as publicações, né, de livros dos professores, dos alunos, da instituição, os e-books. Nós temos o periódicos CAPES, que é o de acesso livre, né, de acesso público, mas nós estamos entrando em contato com eles já para a gente ter um cadastro, né, no CAF. Nós temos os objetos de aprendizagem, onde são aplicativos, podcasts, entre outros objetos, né, aulas, videoaulas, né, de anatomia, na área de saúde e outros assuntos. Nós temos as publicações e produções científicas, que são as revistas da instituição, os trabalhos de iniciação científica, os TCCs, e as fontes de pesquisa, que são esses links, né, que nós trazemos de acesso livre, que são links de revistas, de capítulos de livros, de artigos de periódicos, nós organizamos por curso, e aí o aluno, ele vai lá e tem acesso a todo esse material. Nós trazemos também os links das bases de dados, dos repositórios, para facilitar para eles também essa pesquisa. Se precisar que eu fale mais rápido, pode dizer, por causa do tempo. Não, tá ótimo. Pode explicar com calma e paciência. Então, aqui nós temos a EBSCO,
que também é acesso institucional, né? É a biblioteca, a base de dados de periódicos eletrônicos, ela tem milhões de artigos de periódicos em várias áreas de conhecimento, né? Nós temos as opções de busca aqui, busca básica, busca avançada, histórico de busca, né? Deixa eu passar. Pronto. E aqui, na busca avançada, a gente pode utilizar as ferramentas, né, de busca, no caso aqui, os operadores booleanos, né? Então, eu quero pesquisar a biblioteca universitária. Então, por que eu botei, entre aspas, o nome biblioteca universitária? Porque eu quero esse termo exatamente igual, o que está aqui. E aí eu quero pública ou privada, né? Então, biblioteca universitária e pública ou biblioteca universitária privada. Se eu quisesse buscar apenas biblioteca universitária pública, eu iria colocar aqui embaixo note privada, né? Então, ele ia trazer para mim apenas biblioteca universitária pública. Então, é assim que eu vou refinando a minha pesquisa. Aqui, o usuário ele pode selecionar nesse campo, se ele já sabe um autor específico, o título da revista, o título do periódico, né? Muitas vezes o professor ou o próprio pesquisador, ele já sabe qual é a pesquisa, o documento que ele está buscando, então ele já vem aqui e coloca, né? Então, esse mais, ele pode fazer quantos refinamentos, né, de pesquisa que ele quiser, ele pode ir acrescentando aqui. E aí ele vai filtrando melhor a sua pesquisa. E aí, quando faz a busca, né, ele traz uma lista de artigos, né, de periódicos, de outros trabalhos, tal. E você consegue encontrar alguns livros também aqui, alguns vídeos. E aí ele tem todas as informações do periódico, né? Aqui ao lado a gente tem as ferramentas, ó, ele fala aqui dos operadores booleanos. A gente tem as ferramentas de limitar, eu só quero o texto completo. Então ele vai trazendo aqui o tipo de pesquisa, né? O tempo. Eu quero o texto completo em PDF, então ele vai trazendo o texto completo em PDF. Aqui o tempo que você pode delimitar, que vai te ajudar também a filtrar ainda mais essa pesquisa, né? Aqui vocês podem ver outro exemplo, a gente tem, ó, texto completo em PDF, salvar em PDF nas nuvens. Aqui são as ferramentas, você pode salvar no Google, como eu falei, adicionar uma pasta, imprimir, enviar, salvar, fazer a citação, já vem a BNT, né, na APA, no caso da psicologia. O link, você pode salvar o link também e colocar em algum lugar para que você possa pesquisar posteriormente. Criar também algumas anotações. Deixa eu voltar só aqui para... Pronto. É aqui em cima que vocês podem, né, ter as ferramentas também de criar ou criar uma conta. O idioma, ele tem a opção de tradução. Nós temos o Google Acadêmico, né? O Google Acadêmico, ele traz uma gama de informação, né? Super rica também, que vocês podem ter acesso. Esse é um acesso aberto, livre, né? Qualquer pessoa pode fazer esse acesso pelo Google Acadêmico. Você pode criar um perfil, né? E também a sua biblioteca, né? Você escolher os favoritos e criar a sua biblioteca. Escolher o idioma, né, em qualquer idioma, pesquisar apenas em português. Como eu falei, muitas bases, elas estão trazendo muitos conteúdos sobre o Covid, né, de acesso livre. Por exemplo, a Elsevier é uma base de assinatura, mas ela liberou muito conteúdo, né, sobre o Covid, para que os pesquisadores possam desenvolver suas pesquisas. Aqui, quando você faz a pesquisa, então ele traz também a lista de artigos, né, com as informações. Aqui, ó, quantas vezes esse artigo foi citado, tá vendo? Você tem uma noção da métrica, né, das citações. Uhum. Você tem como saber também qual a instituição
Ai, desculpa, qual a revista, né, que aquele artigo está indexado aqui ao lado. Também tem as opções as ferramentas, né, de busca que vai delimitar ainda mais a sua pesquisa, refinar, na verdade. Aqui o tempo, você vai escolhendo, incluir citações, patentes. E aí tem várias outras, ó, meu perfil, minha biblioteca. Aqui a gente recuperou 40.400 resultados. Então, você vai utilizando essas ferramentas que você vai refinando ainda mais. Aqui são as métricas que você pode ver quantas vezes aquele autor foi citado nos periódicos. Né? Tem a pesquisa avançada também. Temos o periódico CAPES, né, que tem o acesso livre, como eu falei, que é o nosso caso, e tem o acesso CAF, né? Então, pelo acesso CAF, é quando a instituição ela tem um cadastro com a CAPES. A CAPES é uma das maiores bases de dados de periódicos, né, de livros, periódicos, bases de dados, que ela é mantida pelo MEC, né? Então, é uma das mais enriquecedoras. A busca pode ser por assunto, por periódico, por livro e por base de dados, né? Então, você pode fazer a pesquisa. Ela faz muitos treinamentos online, né? Então, é importante fazer os treinamentos dessas bases para que a gente possa saber utilizar melhor. Aqui é pelo o acesso, né, como eu falei, a instituição que tem um cadastro, você busca a sua instituição aqui, clica, e aí você entra nas bases de dados de assinatura da CAPES. Nós temos a PubMed, né, que é a área de medicina, de saúde, que também é uma base de dados muito pesquisada, os profissionais. Você pode também criar a sua conta em um desses, né? Tem a conta no Google, com quem já tiver no Google, para você também estar selecionando seus trabalhos. Aqui tem a pesquisa, né? No caso aqui, ó, novo coronavírus, tá, gente? É uma base que ela é estrangeira, então a gente já coloca também alguns termos em inglês para que a gente possa recuperar mais. Desculpa. Então, aqui ela diz se o texto é completo, né, o tempo. Aqui são as ferramentas também, ó, o texto completo, de acesso livre, né, o ano, de 10 anos atrás. Aqui são as informações do periódico. Aqui também você pode usar os operadores booleanos. Faz download. Tem a BVS, né, que é a Biblioteca de Saúde, Virtual de Saúde também. Tem os temas, as temáticas, né, que você pode pesquisar. Então, aqui ela traz também as listas. Aqui também são os filtros, coleções. Então, ela vem trazendo, ó, quantos artigos foram recuperados, né, na nossa pesquisa, os temas, assistência farmacêutica, 77 artigos. E aí você tem uma noção. Então, é importante que você olhe as ferramentas, que vocês filtre as pesquisas, porque aí você vai buscando o que realmente você está procurando, né? Recuperando o que realmente você está procurando. Aqui são as bases de dados, né? Quais as bases de dados daqueles artigos estão indexados, os assuntos principais daqueles artigos, o país, o idioma. Então, você faz o filtro em diversas formas que você quiser, artigos ou monografias. Bom, é isso. Deixa eu voltar aqui. Vou ativar os comentários novamente. Nós tivemos... Você pode... E aí nós temos outras. Não sei se você quer que eu cite ou a gente depois publica. A gente vai, né? Todas essas que a Elaine falou, essas que a gente está citando e que não mostrou, todas vão ser colocadas na barra de comentários, né? Quando a gente faz a publicação no Instagram, e também estarão com os links na descrição do vídeo quando colocarmos no YouTube. Então, não se preocupe, vocês vão ter acesso a
a elas. Antes de desativar, né, os comentários, tinha um comentário de Eliane Paiva, que ela diz: parabéns, Elaine, ótima explanação sobre as fontes de informação. Ai, obrigada, professora. E Professora muito querida. é justamente isso. A UFPB, né, o aluno UFPB sabe que ele pode consultar a minha biblioteca, né, pela liga na aba da biblioteca, né, e ter acesso a todo esse material. E também o periódico CAPES, né, onde tem acesso a inúmeras bases de dados, inclusive as bases de dados bem específicas, né, das áreas de medicina, por exemplo. Então, é só você usar, é bem fácil, é como a professora, Elaine falou, você entra pelo acesso CAP, seleciona o UFPB, entra com seu login e senha do SIGA e pronto, você tem acesso a uma gama confiável, seguro, né? E que você pode usar sem dor de cabeça, sem problema nenhum, não é mesmo? Exato. E como eu falei, assim, eles oferecem bastante treinamento, né? Qualquer pessoa pode fazer, se inscreve, faz os treinamentos. E é muito, muito legal, porque aí vai ampliando ainda mais o seu conhecimento em como pesquisar e conhecer as bases, né, mais profundamente. Isso. Porque, assim, é como que uma cartilhazinha, né? Você conhece as bases, conhece as fontes, descubra as fontes, descubra as ferramentas, né? Aprenda a utilizá-las, e aí sim você vai ter uma recuperação muito boa, né? Tanto em questão de conteúdo, né? Que será pertinente para aquele trabalho que você está desenvolvendo, de quantidade, né? Você não vai perder tanto tempo com mil resultados, por exemplo. Você vai ter um treinamento apropriado, não é mesmo? Exatamente. Temos aqui um comentário de Santiago, que ela diz: excelentes explicações. A cada live me apaixono por esse projeto. Parabéns à equipe. Muito obrigada. Obrigada. Cândido Andrade, ele diz o seguinte: é muito interessante. A minha professora de metodologia científica já falou sobre todas as que foram apresentadas e estou amando fazer a revisão. Olha, legal, muito bom. Aí depois que a gente aprende, a gente começa a se apaixonar pela pesquisa, realmente, a conhecer ainda mais. Exato. Professora Alzira, muitas fontes importantes, isso não tem como falar de uma por cada uma, né? Mas vamos deixar nas dicas para vocês irem e começarem a utilizar, né? A pesquisar. Sejam curiosos, procurem. Porque tem muitas fontes que a gente nem sabia que existia, né? Então, quando você passa a conhecer, e aí você tem um norte, né? Aonde eu vou pesquisar? E não adianta, você coloca lá no Google um termo que não seja o Google acadêmico, e aí vai trazer várias informações que nem tem fundo científico, né? Então, é importante saber onde pesquisar. Elaine, muitos elogios. Elisângela fala: excelente explicação. Daniele, boa noite. A grande bibliotecária Elaine, isso mesmo. Obrigada, gente. Luiz, nosso colaborador, né, do Descomplica. Parabéns, meninas, está sendo o máximo a live. Obrigada, Luiz. E a professora Alzira, né, Elaine, tem um arsenal de conhecimento de mais de 200 fontes. É isso mesmo. E, né, de Elaine é uma fofa sempre, enfim, parabenizando. Excelentes explanações, Thalita. A Joana, né, Joana fala: Elaine sempre traz novidades, com dinamismo e linguagem descomplicada. Justamente, né? É o objetivo do Descomplica. Obrigada pelo carinho, muito obrigada. Pois né? Continuando a nossa conversa, né? E aproveitando todo esse acervo, né, de fontes digitais, né? Falando sobre a internet. A gente tem, né, essa facilidade de acesso às fontes, né? E de muita facilidade, de muito acesso, que acarreta muita informação, não é isso? Né? A internet ela dá tudo isso, mas tem esse contraponto. Então, né, como garantir a seleção das melhores fontes de informação?
Então, como eu falei, saber pesquisar, né? Primeiro é importante você saber pesquisar, aonde pesquisar, como pesquisar, né? Como a gente viu aqui, quais os portais, delimitar a pesquisa, né? Quais as palavras-chave que eu vou utilizar para fazer a minha pesquisa. Então, é importante eu saber quais as palavras-chave que eu vou recuperar, né? Esse conteúdo. Começando, você pode começar de uma maneira mais ampla, e aí você vai refinando ainda mais, né, o seu filtro de informação, utilizando as ferramentas, né, como a gente viu, várias ferramentas que facilitam bastante esse filtro, né, e criando a sua biblioteca. E escolher as fontes primárias, né? Que são os artigos, são os livros, os e-books, que são fontes originais, né? Para que você possa evitar também o uso do APUD, né? Às vezes a gente está lendo um artigo, um livro, um documento, e o autor citou o pensamento de outro autor que é interessante para o meu trabalho, eu achei bastante interessante. Então, eu vou buscar lá nas referências daquele autor a fonte primária para que eu possa pesquisar lá no documento dele, né, na informação que aquele autor falou. E não eu utilizar o APUD. O APUD, a gente, como já foi falado também, acredito em outras lives, né? A gente utiliza para aquelas fontes que a gente não consegue encontrar de jeito nenhum. Então, a gente vai utilizar os APUDs, geralmente são de documentos mais antigos, obras raras. Inclusive, a gente vai deixar também uma dica de uma biblioteca de obras raras. Então, se você está buscando obras raras para fazer um estudo, né, mais histórico, também existe essa biblioteca. E aí você vai utilizando esses recursos que aí você vai dando mais confiabilidade e certeza, né, do seu trabalho. Isso mesmo. A, Anota aí, né? Todas essas dicas, a Elaine está fazendo, colocando, dizendo uma por uma, você não perde para não errar no momento de desenvolver, né, a sua fundamentação teórica. Então, né, Elaine, diante de todas essas dicas, né, muito bem apresentadas e pela sua experiência, né, como bibliotecária, que estuda, pesquisa, né, e orienta os usuários na busca, eu queria saber se você poderia deixar um checklist, né, de como podemos analisar as fontes, né, selecionar o uso para a nossa fundamentação teórica. Então, a gente vai analisar a credibilidade, né? Você vai saber a credibilidade fazendo as pesquisas em fontes de instituições universitárias, né, em repositórios institucionais, nas bibliotecas universitárias também, né, nos centros de pesquisas, instituições de estudos, que tenham reconhecimento no meio científico, né, avaliar a fonte, né, muitas fontes são referenciais, então você vai encontrar algumas fontes que vai lhe direcionar a outras fontes, então você vai avaliar essas fontes originais, né, buscar a credibilidade do autor, né, no tema, qual o envolvimento que ele tem com aquele tema, com as palavras-chave do seu trabalho, né, usar o uso de fontes citadas, né, verificar nos livros, né, nos periódicos, quais as fontes que foram citadas. Elaine, só um instante, justamente, né? O tempo está já acabando. Daqui a pouco vai aparecer para mim, mas assim, fiquem conosco, certo? Nós vamos retomar a live. Tá muito boa, imperdível, muitas dicas. Então, encerrando, eu vou salvar a live e a gente já retoma, tá? Mas pode continuar. Quando aparecer os segundinhos, eu já aviso que vou ter que encerrar. Ó, já apareceu. Então vamos aguardar. Então, pronto, gente, ó, vou encerrar, certo? Mas a gente volta. Então, continue conosco. Nós voltamos já. Olá, voltamos novamente. Elaine, tudo bom? Tudo bom. Vamos esperar um pouco pessoal entrar. O
pessoal está retomando. Tinha uma pergunta, né, feita anteriormente, talvez a gente possa responder. Eu não sei se Poliana, foi da seguidora Poliana, se Poliana já está aqui. Vamos concluir, né? Primeiro, o que você estava falando, justamente sobre a confiabilidade, né, das fontes. É uma coisa, falamos sobre as fontes, o que são, para que servem, quais, né? Mas fica aquela questão, né? Confiável. Então, temos que interromper, né, um pouco. Então, se você quiser retomar novamente ou continuar, por favor, a fala agora é toda sua. Pronto, como eu falei, né, a credibilidade, né, que a gente tem que buscar nas instituições, é importante buscar nas instituições, nas bibliotecas universitárias, nos repositórios, avaliar a fonte, né, quais as fontes originais, a partir das fontes referenciais, buscar estas fontes originais, o uso de fontes citadas, né, foi onde a gente parou. Aqueles autores citados, então, vou buscar nos referenciais teóricos, as referências que foram consultadas, para a gente saber se aquele trabalho é confiável, né? Conhecer as bases referenciais, né? As bases de dados referenciais, as fontes abertas, de fundo científico. No caso do Uniesp, né? A gente cria o ambiente virtual, para que os nossos usuários tenham acesso àquele ambiente, como também toda a comunidade acadêmica. E aí a gente vai buscando essas fontes e analisando a confiabilidade delas, para que a gente possa trazer para o nosso site, né? E que eles possam pesquisar com mais segurança, com mais precisão. E é isso. É isso, muito bem pontuado, muito bem explicado. Que pena, né, que encerramos bem no... Mas então, vamos responder. Poliana, eu espero que você esteja aqui, se não, é só conferir a resposta lá no Instagram, no YouTube e também no Instagram, né, quando publicarmos, assim que encerrarmos aqui. A pergunta dela é a seguinte: se estou escrevendo sobre um histórico e não desejando usar artigos muito antigos, vale o APUD? Não desejar usar os artigos antigos? Isso. Não, é como eu falei, o APUD, só se você não tiver como ter acesso àquela fonte original, né? Então, se você não tem, independente do período, o acesso à fonte, às vezes é algum documento que foi citado, mas que não existe mais disponível para que você tenha acesso a ele. Então, sim, vale o APUD. Mas é importante que você busque as fontes originais para evitar o uso do APUD. Tipo, você pode citar, pode utilizar, né, o APUD, mas se você tiver, né, seria preferível utilizar o original, né? O original. Cabe a você, né? Se tem, não quer, prefere o APUD, então não. Nós temos de Luciana, usar palavras-chave corretas é muito importante para a busca, né? Exato, exatamente. Bastante importante. E às vezes acontece de o usuário fazer a pesquisa na nossa biblioteca e não encontrei de forma alguma. Então a gente vai explorando ainda mais, né, os termos. Então vamos ver em outra língua, vamos ver qual é o nome científico daquele assunto que você está querendo. Às vezes na área de saúde, né, tem os nomes científicos daqueles estudos. Então, pelo nome científico, a gente consegue recuperar mais informação. Então, é importante utilizar corretamente as palavras-chave. Elaine, a sua xará, né? Elaine Cristine, que é a nossa colaboradora, ela diz o seguinte, que live leve, cheia de informações, de uma maneira clara e didática. Vocês estão de parabéns, Elaine Febrani. Obrigada. Obrigada. Verônica também, né? Colaboradora do Descomplica TCC. Que live rica em informações. Queria ter tido esse suporte no início da minha graduação. Sim, né? Muito, muito importante. Quanto mais cedo, não é, Elaine? A gente tem esse contato com as fontes.
Isso, Mais rápido exatamente. a gente se adapta, mais rápido a gente, né, desenvolve esse, Exatamente. né? É, temos aqui uma pergunta de Daniele, que ela diz, quais as ferramentas mais utilizadas? São os operadores booleanos, o tempo, né? O tipo de documento que você quer recuperar, né? O texto completo em PDF, as bases, né? Qual a base que eu quero pesquisar? Então, ele traz também, no caso dessas bases de dados, como a CAPES, ela traz diversas bases, então você pode escolher a base. Acho que é isso, a língua, né? O idioma. Ah, acho que São as são mais mesmo essas. Uhum. O tradutor, né? Tem bases que faz a tradução, a citação, né? A referência. Então, diversas ferramentas são bastante utilizadas. Isso. Nós temos uma outra pergunta de Drey Barbosa, Dre- desculpa se Dreyson, Drey. trabalha comigo, meu colega de Ah, trabalho. o excesso de fontes internacionais compromete ou desvaloriza a pesquisa nacional? Não. Tu repete de novo. Se as fontes internacionais. O excesso de fontes internacionais compromete Ah, ou desvaloriza a pesquisa nacional? não, eu acredito que não. Existe uma grande demanda, né, de fontes internacionais, mas existe também as fontes nacionais, os pesquisadores estão aí diariamente publicando, né? Claro que tem alguns periódicos que a publicação é em outra língua, mas eu acredito que não, não interfere, não. A O professora, importante, assim, o conclua. importante O importante é a gente tentar, né, ter acessibilidade a esse idioma, né? Como eu falei, muitas bases elas têm a opção de tradução do texto na língua que você quiser. Então, você tendo esse acesso à informação é importante e você consegue É. desenvolver esse trabalho. A professora Alzira comenta a respeito, dizendo, dependendo da temática, a pesquisa internacional é imprescindível, né? Uhum, Não exclui, né? verdade, Se complementa. isso, exato. Ela ainda comenta também o seguinte, a professora Alzira, definir estratégia de busca é fundamental para uma boa recuperação das fontes, né? Isso, Principalmente se o estudo for uma pesquisa bibliográfica. Né? Ela conclui é verdade. sobre os operadores booleanos, a Joana, né, nossa colaboradora, ela diz que nos salvam, refinam os resultados de pesquisa. Isso, uma vez que você aprende, né, a utilizá-los, porque também É, tem, tem essa é, questão. tem muitas bases também que ela tem explicando como você utilizar essas ferramentas de busca, dos operadores booleanos. Então, eles têm um campo que eles explicam a utilização. Por isso que é importante, como eu já frisei bastante aqui, a exploração, né, da base. Você explorar, você buscar, você ir lá mexendo mesmo nas ferramentas que você vai conhecendo e quando vê, você vai achar uma maravilha da facilidade que você vai ter de encontrar o que você está procurando. Justamente, tem até tutoriais, né? Elas vêm com E, vídeo, com tutorial, que auxilia, né? Aquele primeiro contato do usuário com aquela exatamente. base. Nós temos uma outra pergunta de Ricardo. Ele diz o seguinte: existe estabelecido uma quantidade de referências para o TCC? Não, não existe. É importante que você tenha um conteúdo bastante, bastante informação, né? Que você fez pesquisada, mas não existe um limite, né? Mas que você tenha essa pesquisa fundamentada em vários autores, né, em várias fontes de pesquisa, para que você possa enriquecer e dar confiabilidade ao seu trabalho, né, à sua pesquisa. É isso mesmo.
Aqui Cândido diz, a prática leva à perfeição, isso, né? Quanto mais utilizamos a Exato. base, mais É, íntima ficamos, é verdade. É né? verdade. Então, né, estamos, né, nos dirigindo para o final, nós temos mais aqui um ponto, né, a ser discutido, que é o seguinte, né, apesar de toda essa gama de informações, esse leque gigante de fontes, né, apresentados, Uhum. se, né, ainda a pessoa tiver dificuldades, né, em usar a ferramenta, né, o usuário, o aluno tiver dificuldades em usar a ferramenta de pesquisa, né, e consequentemente não conseguir localizar as fontes, qual a dica que você deixa para esse usuário? Bom, a dica é que vocês procurem o bibliotecário da sua instituição ou de outras instituições, no caso, se você for um pesquisador de pós ou que esteja em outro estado, não sei, independente, mas que você busque um bibliotecário. O bibliotecário ele vai te direcionar, ele vai te mostrar, vai fazer o treinamento com você. Lá na nossa biblioteca a gente faz treinamentos, né? Os professores levam as turmas para a biblioteca. Do primeiro, geralmente a gente pede que leve os primeiros períodos para Uhum. que não exista essa questão de, eu entrei na universidade, eu não sabia, eu estava perdido. Então, a gente faz esses treinamentos com eles, né? Mas que se não, o professor não levou, se não houve o treinamento, busque a biblioteca, procure o bibliotecário, que ele vai lhe direcionar, ele vai fazer a pesquisa com você. Existe o trabalho de referência virtual, né? Principalmente nos dias atuais, né? Nesse tempo atual de pandemia. Então, a nossa biblioteca, a gente está com esse trabalho de referência virtual, então precisou de um conteúdo, de um levantamento bibliográfico, não sei pesquisar nas bases, quais bases eu vou ter esse acesso. Então, o bibliotecário é a pessoa ideal para que você possa pedir o socorro e buscar a informação. Isso mesmo, olha, informação segura, né, de uma bibliotecária. Então, E, não tenham, né, procure ajuda, e, né? A plataforma, né, a base de dados também te auxilia com essa questão do tutorial. E se ainda uhum. persistir, procure a Elaine, né? Procure Exatamente. o secretário de sua instituição, né? O seu professor também pode Uhum. auxiliar nesse sentido, não é mesmo? Muitos professores na nossa instituição, eles levam realmente os alunos, eles têm esse cuidado, né, de levar os alunos na biblioteca, mostrar as ferramentas, as fontes, né, de informação, com as ferramentas junto com a gente está sempre fazendo esse trabalho com eles, e é muito gratificante, porque eles saem bastante satisfeitos, né, por não conhecer e saber como o tanto de informação que eles têm, que não vai estar perdido, né, buscando em Uhum. outras fontes que não são científicas. Não são confiáveis. Isso mesmo. Nossa, eu lembro desse momento, né, tão importante que foi ir até a biblioteca, né, todas as informações sobre como pesquisar, né, que poderia sim pedir ajuda, tudo muito importante, né? É, Exato. então, né, é isso. Elaine, mais alguma coisa que você gostaria de nos dizer, de pontuar? Não, só eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de a gente tá participando aqui da live, né, do projeto, que é um projeto encantador, né, eu ratifico que alguém, um seguidor falou aí que está apaixonado, então é apaixonante o projeto. É, você tem acesso a várias informações, né, que vai também direcionar, te dar um norte na construção do seu TCC, dos seus trabalhos, das suas pesquisas. A oportunidade também de falar um pouquinho da nossa biblioteca, né, não sei se tem algum aluno, eu sei que tem alguns funcionários aqui, né, Andressa, a Elisângela, a Joana, não deu para ver todo mundo, mas agradecer, né, a presença deles aqui junto com a gente.
que também trabalha nessa ação, né, de estar divulgando, disseminando a informação. E agradecer, só agradecer e estou disponível para qualquer dúvida, né, que vocês tiverem. E é isso aí. Isso, muito obrigada. Faço todas as minhas palavras, né? Eu faço só de agradecimento, de que é muito realmente gratificante participar da equipe. Aqui muitos comentários já ansiosos pela próxima live. E é isso, Elaine, muitíssimo obrigada, muito enriquecedora, muitas informações valiosas, aprendi muito. Obrigada. Né? Quero agradecer também às professoras, né, a professora Eliane, pela participação, a professora Alzira Carla, né, por essa oportunidade de estar aqui junto com vocês, e por todos os professores que estão aqui, né, presentes na live. Muito obrigada. E por você, né, por estar mediando. Obrigada. Muito bem recebida. Obrigada. Então, pessoal, eu vou deixar o contato de Elaine, certo? Qualquer dúvida, né, pode entrar em contato com ela auxiliará você. O e-mail é elaine@iesp.edu.br. elaine@iesp.edu.br. Tudo em minúsculo e juntinho, ok? Né, agradecer, como a Elaine já fez, a todos que estão aqui conosco, né, aos colaboradores do Complica TCC, obrigada por sempre acompanhar. Eliane Paiva, né, excelente professora. Daiana Basílio, né, a bibliotecária lá da Nastal. Isso, aos bibliotecários aqui, aos professores, muitíssimo obrigada pela presença. E aviso aqui que as perguntas que não foram respondidas, né, durante a live, nós vamos encaminhar para a Elaine, ela vai responder e a resposta será colocada nos stories do Descomplica TCC, certo? Isso, professora Alzira, a próxima live, né, estamos encerrando as lives no mês de junho, e a primeira live do mês de julho é com Clebson Bernardo, que será sobre como elaborar projeto de pesquisa. Então, ó, pessoal, está desenvolvendo o projeto, então não perde a live, né? Está incrível e descomplicada, né? Como nós sempre fazemos. E aproveito para dizer que a live, né? Só reiterar que a live ficará salva, certo? No IGTV, aqui do Descomplica TCC, e também no YouTube, no canal do YouTube, certo? Então, se perdeu uma parte da live, confere lá, certo? Logo, logo nós vamos estar subindo a live no canal. E você tem acesso lá a todas as lives que já aconteceram e as que vão acontecer também colocaremos lá. Qual o dia da próxima live? Dia 2/7. Será a próxima quinta-feira, né? As nossas lives acontecem sempre às quintas-feiras, certo? Então, dia 2 de julho, às 19 horas, aqui no Descomplica TCC, nós estaremos transmitindo, né, a próxima live com a temática como elaborar projeto de pesquisa. E lá nós temos um jeitinho, né, especial do Descomplica TCC de encerrar. Então, né, nós somos o Descomplica TCC, afinal... Complicar para quê? Até lá, pessoal. Até lá. Obrigada. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bem, boa noite novamente, né? Boa noite. Então, a pedido da professora Alzira, né, nós vamos dar continuidade à live, para que ela possa falar, né, um pouco mais sobre as bases, sobre outras bases, né, importante para a pesquisa. Então, Elaine, é com você, por favor. Bom, além daquelas bases que a gente viu, né, aquelas bases importantes, nós temos também outras bases institucionais, né, que eu não vou mostrar a tela dessas bases, porque na nossa biblioteca nós não temos a assinatura delas, mas outras instituições têm, então alguém pode já conhecer, que estuda em outras instituições. Nós temos a Cengage, né, a Learning, Cengage Learning, que são e-books de todas as áreas de conhecimento. Nós temos a eLivro,
também, que é uma biblioteca digital multidisciplinar, e a Pearson, né, que também é uma biblioteca multidisciplinar. E aí eu vou compartilhar com vocês a minha tela novamente para mostrar de acesso livre. Pronto, aqui. Tá dando para ver direitinho? Só para quem está entrando, né? Vou frisar aqui, a professora Alzíria comentou, que né, a gente não poderia deixar de compartilhar essa informação, não é? Poderia deixar ela online falando das inúmeras bases, né, que ela tem domínio, que conhece. Então, quem acabou de entrar, nós estamos falando sobre outras bases de dados, né? Vamos enriquecer um pouco mais. Eu vou desativar os comentários, certo? Para melhor visualização. Sim, Elaine, tá boa. Pode continuar. Pronto. Nós temos a Biblioteca Digital de Obras Raras, né? Como eu falei, quem estiver fazendo um estudo histórico, ou então viu uma citação de um trabalho que é um ano bem, né? Anterior ao nosso, então você pode buscar também se existem essas obras na Biblioteca Digital de Obras Raras. Nós temos, deixa eu passar aqui, o domínio público, né, que é uma biblioteca com diversos livros de todas as áreas também. Você pode ver, nós temos Machado de Assis, as obras completas. Então, é uma biblioteca muito rica também, né, de livros, obras de Machado de Assis, vídeo de Paulo Freire, poesias de Fernando Pessoa. Então, é muito interessante essa biblioteca. Nós temos o Google Livros, né? Que o Google Livros ele paga os direitos autorais de alguns livros que você pode ler na tela do computador. Então, tem diversos títulos também de livros bem super interessantes para que vocês possam ter acesso a esse material. E vamos ver as bases de dados, né, de periódicos, nós temos de fontes de acesso institucional também, no caso, essas. Nós temos essa ACM, né, que é uma fonte de periódicos, de revistas, de jornais, tem books também, né, na área de computação, em outras áreas. Vocês podem perceber que aqui sempre a maioria das bases elas têm acesso aos conteúdos sobre o Covid, né, para que as pessoas, todas as pessoas tenham acesso às pesquisas desses trabalhos. Temos a Biblioteca de Saúde Pública, né, da Fiocruz, e essa biblioteca ela vai lhe direcionar as fontes de outras bases de dados, né? Você vai fazer a pesquisa, ó, fontes de informação, então ela vai trazer, né, a consulta às teses, dissertações da área de saúde, ela vai lhe direcionar a BVS, que foi a que a gente viu, né, anteriormente. Então, ela vai levar você para outras bases de dados, né, na pesquisa que você estiver fazendo de teses, dissertações, de periódicos, catálogos de revistas, né. Temos as coleções do Senado, né. Deixa eu falar antes, que eu esqueci de falar anteriormente, das de acesso, além da EBSCO que eu mostrei, né, a gente tem, que também eu não tirei a tela, porque eu não printei a tela, porque a gente não tem a assinatura delas ainda, mas a gente tem a iExplore, que são artigos, revistas, livros da área de exatas, da Terra, né, que é um periódico de assinatura. Temos a Scopus, né, que é a maior base de dados de artigos científicos da Elsevier, né. Eles também disponibilizaram vários conteúdos, né, de acesso livre durante esse período de pandemia. Lá você pode encontrar revistas, livros, os mecanismos de busca, né, para filtrar os documentos mais relevantes, né, para sua pesquisa. A Velex, né, que eu acho, se eu não me engano, salvo engano, a UFPB tem a Velex, a assinatura,
que é da área jurídica. Então, tem diversos documentos, é uma base de dados muito rica, né, na área jurídica, que tem legislações, petições, tem várias informações que vocês podem encontrar nessa área. E aí, como eu estava falando, é de acesso livre, né? A ACM, que é da área de computação, aquela anteriormente, a Fiocruz, temos a digital, né, a Biblioteca Digital do Senado Federal, né, que ela traz as publicações do Senado em textos e áudio também, né, para acessibilidade. Temos a Biblioteca Nacional Digital, né, que são documentos digitalizados para você ler, você pode baixar também sobre Euclides da Cunha, os sermões, tem artigos, dossiês, um acervo digital, exposições. Então, é uma biblioteca também bastante interessante, com bastante conteúdo. Temos a Embrapa, né, que são bases de dados de agricultura e ciência, onde vocês podem encontrar muitos conteúdos também nessa área. Temos a Livre, né, que é a revista de acesso livre. Então, essa revista, ela traz diversos periódicos, né, de todas as áreas de conhecimento. Então, ela tem 7.472 títulos de periódicos que vocês podem pesquisar aqui também, em todas as áreas. Na área de direito tem bastante periódicos, e outras áreas também, ciências sociais, ciências humanas. Temos o portal do Ministério da Saúde, né? Tem várias informações, principalmente sobre a Covid, as informações da área de saúde, para que a gente evite, né, essa questão dos fake news, né? Então a gente tem esses suportes, né, informacionais, que a gente pode ter uma informação confiável, né, para que a gente possa fazer nossas pesquisas. Temos a Unesco, que é da área de educação, ciência e cultura, né, que tem também bastante conteúdo da ONU do Brasil. Temos a Cielo, né, que é também uma das maiores bases de dados de artigos, de periódicos. Tem também a Cielo Livros, você pode também buscar alguns livros. Ela traz artigos em várias línguas também, tem ferramentas de baixar em PDF, de tradução. E ela traz livros, artigos, conferências da área de humanas, de saúde, letras e artes. Nós temos os repositórios, né, institucionais, que é a BDTD, né, que é a Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações, onde a gente encontra bastante, olha, 119 instituições cadastradas, várias dissertações, milhões de dissertações e teses, documentos, onde a gente pode ter muito conteúdo rico aqui para nossas pesquisas. Temos a REI, né, que é a biblioteca, o repositório eletrônico institucional da UFPB, onde todos os trabalhos de dissertações, TCCs, monografias, teses, vocês vão encontrar também aqui nesse repositório. Né? Temos a GEDWeb, né? A GEDWeb é uma base de dados institucional, uma plataforma, né? Mas que você pode ter acesso às normas da BNT, né? Então, você tem as instituições, elas adquirem as normas através dessa base e disponibiliza para os seus usuários. Então, a maioria das instituições tem essa base de dados disponível, e a norma que você precisar para normalizar o seu trabalho, para tirar dúvidas, você vem aqui e pode ter acesso a elas, né? Algumas instituições liberam o download dessas bases, dessas normas, e a impressão. Temos a Sucupira, né? Que é a plataforma onde a gente pode analisar, né, os documentos de artigos, revistas internacionais, nacionais,
fazer uma busca desses documentos por nome do periódicos, para a gente saber, né, a qualificação daquelas revistas, né, o qualis delas. E temos o Curriculares, né, onde a gente pode pesquisar o currículo dos autores, né, como eu falei. É interessante que a gente também busque no currículo dos autores as produções, né, científicas, acadêmicas deles, para que a gente possa ter mais segurança no que a gente está citando no nosso trabalho, pesquisando. E são essas. E aí a gente vai deixar, né, um link disponível para que todos possam ter acesso, né, e explorar as bases para conhecer melhor. Retorna a câmera, né, para ti. Pronto. Né, isso mesmo. Todos os links vão ficar disponíveis, né? Nós vamos colocar na descrição no Instagram e também no YouTube. Então, se quiser ter acesso a alguma dessas bases de dados, é só conferir lá no link. Exatamente. Né? E são todas muito importantes, né? A plataforma Lattes, assim, conhecemos a Sucupira, a plataforma Sucupira, eu conheci recentemente, por exemplo, né? Isso. Uhum. São informações riquíssimas, né? E pontuais, muito importantes, né? Todos. E algumas lhe direcionam a outras bases, então você vai conhecendo outras também, e aí você vai ampliando mais ainda o seu conhecimento, né? Isso. A professora Alzira é maravilha, né? Riqueza de informações. Isso, professora. Né? Elaine conhece inúmeras, né? Estou muito. Parabéns pela live. Cleverson, show. Beth, o pessoal está. Obrigada, professora. Pronto, gente, é isso. Não é de suma importância, pessoal. Esse foi um extra, né? Não poderíamos deixar de falar, né, sobre isso. É verdade. Professora Alzira fala aqui, com sua experiência, qual a combinação de estratégias... Peraí, só um minuto, deixa eu voltar. Deixa eu olhar aqui, fica mais fácil. Com sua experiência, qual a combinação de estratégias de busca que pode trazer resultados mais eficientes? As estratégias de busca, a gente, como eu falei, a gente conhecendo algumas bases, né, elas vão nos direcionando a outras bases, né, e aí a gente vai vendo os conteúdos, conhecendo as ferramentas que cada base oferece. A Livre, por exemplo, aquela que eu mostrei que tem 7.000 aproximadamente 8.000 artigos de títulos de periódicos, né? É uma base rica, super rica, mas assim, em termos de ferramentas de busca, ela já não tem. Você tem que ir buscando os artigos e dentro dos artigos buscando os assuntos. Mas ela é uma base importante, uma base confiável. E aí você vai conhecendo, né, as ferramentas que elas oferecem, as estratégias de busca, qual a acessibilidade, né, que você tem de cada base dessas, e o que vai viabilizar o teu tempo, né, o que vai trazer mais conteúdo para o seu trabalho, e aí vai lhe direcionando a outras fontes de pesquisa. Isso. A professora Alzira diz, né? Geralmente, quando o usuário chega até a biblioteca, ele traz esse conhecimento de busca ou procura a orientação do bibliotecário. Geralmente ele não tem esse conhecimento, né? Ele sempre busca a orientação do bibliotecário, né? Às vezes, eles não buscam e quando vem conhecer através de um treinamento que o professor levou a turma para a biblioteca, é que eles vão ampliando, né, o conhecimento deles com relação à existência dessas bases de dados. Mas, assim, precisa a gente divulgar mais, a gente fazer mais treinamentos, porque eu digo de um modo geral, né, o bibliotecário de um modo geral, porque os alunos ainda ficam meio perdidos com relação a essas pesquisas e a existência dessas bases.
É verdade, né? Ainda é muito condicionado ao Google, né? A jogar a Isso. frase, né? Iniciar a pesquisa Uhum. e recuperar dessa forma, né? Não ter as estratégias, Exatamente. usar as marcas, né? Por exemplo, né? De fazer a questão Isso. da pesquisa simples, né? A pesquisa avançada. Realmente Uhum. não, não, não iniciamos com com esse conhecimento, né? Vamos dizer. A professora Alzira fala mais, pontua mais uma coisa sobre os gerenciadores de referência permitem que essas buscas em bases sejam salvas na biblioteca dos gerenciadores. Isso. Exato. Como a gente tinha falado, tem o Mendeley, né? O Zotero, tem o EndNote também, que ele não tem, o Mendeley e o Zotero você tem acesso gratuito, mas o EndNote você não tem, né? Preciso comprar. Mas são todos gerenciadores que auxiliam bastante no arquivamento, na pesquisa, né? Desses conteúdos que você selecionou. Isso, né? A professora, né, Alba Lígia, a professora Alzira dá as boas-vindas, né? Bem-vinda, professora. Muito boa live para Boa Obrigada, Aba Lídia. isso, né? Elaine está falando sobre as fontes de informação, tá? As bases de dados, né, que não comentamos no primeiro momento, né? Elaine retomou para falar. Aqui a Almeida, né? Almeida Lígia Alba diz, Lídia. isso. Elaine Moreira é um exemplo de profissional. Parabéns pelo trabalho que executa na biblioteca da Uniesp. Obrigada, Alba Lídia. Muito obrigada pelo carinho. Pronto, né? E é isso. Elaine, gostaria de acrescentar, né, mais informações sobre as bases, alguma outro Só ponto. que deixar uma dica, né, para que todos realmente pesquisem, busquem as dicas, busquem novamente, né, reforçar as bibliotecas, os bibliotecários, para que vocês que estejam entrando, iniciando na universidade, nesse meio acadêmico, meio científico, de pesquisador, né, já tem esse olhar de pesquisador e já busque conhecer, né, esses conteúdos, essas fontes tão ricas, né, que estão aí disponíveis para a gente, uma gama de informação, para que a gente possa estar fazendo um trabalho de qualidade, né, trabalho confiável, de qualidade, e contribuindo para o crescimento intelectual, né, da sociedade. Isso, né? Então, vamos, né, encerrar com as palavras da professora Alzira, né? Muito obrigada, Elaine, por compartilhar esse conhecimento com nossos seguidores. É isso, Elaine, muito Obrigada também. Quero agradecer a presença de Ricardo, né? O meu amigo Ricardo está aqui nessa live. Não sei se estava nas outras. Muito obrigada, Ricardo, pela sua presença. Fico muito feliz que você está aqui. E aos demais, né? Os demais. desculpa. Os ao vivo, né? Eu tive um susto. Mas acontece, normal. Né? Vamos editar essa parte. Mas muito Acontece, no ao vivo acontece é pequeno. normal. É. Mas muito Ah, obrigada, professora Beth, professora, as professoras todas aqui novamente com a gente. Muito obrigada pela presença. isso, obrigada. Foi um prazer, né? São informações riquíssimas, não poderíamos deixar de transmitir, né? De repassar. Acho que quanto mais, né, pessoas conseguirem saber, né? Assim, ter acesso a essas fontes, melhor, né? Melhor para a pesquisa, melhor em todos os sentidos. Então, Exatamente. retomar. É Elaine, verdade. obrigada. Por nada, eu que agradeço. Desculpa o acidente. Nada, que é isso. Normal. Normal. Então, pessoal,
é isso, né, por hoje. Até mais. Obrigada a todos. Obrigada também. Obrigada, Elaine. Até mais. Um abraço. Até mais, outro. Até a próxima. É.